Cadê o negócio? Deixa eu ver aqui, Viana. Qual Vai lá e vai no grupo documentos, pô. Tá lá. Exato. Vai no grupo, aí Deixa tem eu assim, ver. né? Mídia, aí tem tal PDF, né? Documentos que vai aparecer lá e você. de variações, né? Manda pra as Marcelino, várias fica mais fácil, não, eu acho. as várias linguagens. As várias linguagens. Se ele for por burguês, então deixa eu ver. Isso. Eu não sei Vai, se Karina, cadê? Aula de variações não, amiga. Tá, deixa eu procurar. É o outro. As várias linguagens. Ai, achei. Achei também. Vou mandar pra tu, porque depois eu olho. Fica melhor pra mim olhar. Pronto, pode começar? Pronto, pode começar. Beijos e abraços. Os franceses se beijam. E não apenas quando estão se condecorando. Mas dois franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o voo e eles passem a se tratar por tu, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se existe prazo certo para o voo dar lugar ao tu, mas é um passo importante. E até ele ser dado um cumprimento entre os dois, jamais passará de um seco aperto de mãos. Outra pessoa ou eu continuo? Outra pessoa, quer ver? Continua então. Os russos se beijam com qualquer pretexto continua. E dizem que a progressão lá não é do aperto de mão para o abraço e o beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais longos e estalados. Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique que são noivos. E o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são os mais cometidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano. Ninguém mais antifrancês na velocidade que chega à etapa equivalente ao tour sem nenhum ritual intermediário. Mas a informalidade não se estende à demonstração física, até aquele nosso hábito de bater no braço do outro. Quando se aperta a mão, aquela mostra grátis de abraço, eles estranham. Outra pessoa vai. Pode continuar, pô. Outra pessoa continua aí, por favor. Ganha nota, viu? Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas hesitações afetivas. O brasileiro é expansivo, mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. O meio termo encontrado é um insulto carinhoso. Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição nacional. Seu filho da mãe, seu cafajeste. São dois amigos que se encontram. Não, só me faltava encontrar você. Estragou meu dia. Este lugar já foi mais bem frequentado. Depois dos insultos, se abraçam com fúria. Os sonoros tapas nas costas. Outra instituição brasileira chega ao limite entre a cordialidade e a costela partida. Eles se adoram, mas que ninguém se engane, é amor de homem. Quanto maior a amizade, maior a agressão. Você pode ter certeza que dois brasileiros são íntimos quando põe a mãe no meio. A mãe é o último tabu brasileiro. Você só insulta a mãe de seu melhor amigo. Sua mãe continua na zona, aprendendo com a sua. Dá cá um abraço. E lá vem os tapas. Um estrangeiro despreparado pode levar alguns sustos antes de se acostumar com a nossa selvageria amorosa. Crápula, vigarista, farsante. My God. Eles vão se matar. Não se matam, se abraçam, as gargalhadas. Talvez ensaiem
Alguns Deixa no socos texto aí, nos professor. braços ou simulem direitos no queixo. É porque tem gente que entra, eu tenho que tirar. Mas são amigos. Depois de algum tempo, o estrangeiro se acostuma com cenas como esta. Até acha graça. Olha aqueles dois se batendo. Até parece briga. Um está batendo na cara do outro. Devem ser muito amigos. Acho que é briga mesmo. Agora trocam pontapés. É entemecedor. Agora um pega uma pedra do chão e acha que é uma briga mesmo. Às vezes é briga mesmo. Pronto. Às vezes é briga mesmo, às vezes é pau. Deixa eu ver quem foi que pediu aqui. Tayane. Às vezes é briga mesmo, às vezes é pau. Mas, bicho, você sem vergonha, nem leio o texto antes. Dois alunos aí, ó. Tá, tô ligado. Para uma sexta-feira já é uma Explorando o texto. Primeira questão. Oxe, então. Qual o grau de intimidade que deve ser atingido para que dois franceses cheguem ao ponto de se beijar? Qual? Ninguém vai responder? Qual o grau de intimidade deve ser Depois de alcançado? passar um longo processo, depois de conhecer muito bem, De e tal, depois de desinforma- anos de amizade. Formalização, né? Não é isso? Se não for isso, Depois, não quando passa um de propõe- um aperto de mão, né? Seco aperto de mão. Quando um propõe ao outro, né, que abandone o voz e passem passa a ser tu. se tratar por tu. Exatamente. Isso. Segunda questão. Quem são os anglo-saxões? Segunda questão. Foram Quem os são os anglo-saxões? antigos habitantes da região. Era o prova. Sim, vá dizendo. Levanta a mão Eu mesmo para coloquei falar. assim, eu coloquei a origem dele. Eu coloquei. Era um povo que habitou na Grã-Bretanha a partir do século V. São mais comedidos. Eu coloquei. Sim. Uma parte do texto. Aí a outra menina disse são os povos e tal. É que é basicamente a mesma resposta, né? Que habitaram a região da Grã-Bretanha, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas só que isso aí não tá no texto. Eu quero. Tá, não. Mas no texto tem a resposta. São mais comedidos, né? No texto tem a resposta. Não. Vou dizer agora a resposta. Ele diz quem são os anglo-saxões e é muito besta a resposta. Deixa eu abrir o texto aqui, viu? Diz assim, ó, veja. Cadê? Os russos se beijam, na Itália, os homens andam de mão dada, né? Ó, aqui embaixo, ó. Os anglo-saxões são mais comedidos. E mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, então os anglo-saxões são quem? Hein? Ingleses, exato. Por que ele não usa ingleses? 2 vezes. Para não repetir a palavra. Imagina se ele dissesse, os ingleses são mais comedidos. E mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, o texto ia ficar feio. Ó, quem nasce naquela região que vocês pesquisaram aí e viram, pode ser chamado de inglês, britânico ou anglo-saxão. É a mesma coisa. Tá certo? Uhum. Quem mora no Rio Grande do Sul? Não, professor. Obrigado pelo... Gaúcho. Existe, e olha aí, tá vendo? O que ela disse, no Rio Grande do Sul não é gaúcho, mas pode ser Rio Grandense do Sul também. E existem lugares que tem mais de um adjetivo pátrio. Tá ligado? Tô ligado. Por exemplo, quem nasce no Rio Grande do Norte pode ser Rio Grandense do Norte ou Potiguar, tanto faz. Quem nasce na Inglaterra pode ser inglês, pode ser chamado de britânico ou anglo-saxão. É a mesma coisa. Por causa dos saxões, né? Terceira questão. Explique a expressão, os americanos são ingleses de barbatana. Explica aí. Eu coloquei assim, é uma metáfora. Ele fez uma comparação. Só isso, né? Exato. Agora, por que sem barbatana? Como assim? Eu não entendi. É uma metáfora. É uma metáfora. Os americanos não têm a mesma postura dos ingleses, né? Ou seja, os americanos são mais descontraídos, tá certo? O inglês é mais formal. Eu coloquei assim, é uma metáfora. Ele quis dizer que os americanos são mais locomoventes e equilibrados. Os americanos, né? Ok. Você poderia dizer também. Também são uma versão você poderia.
Isso, ótimo. Os americanos são mais informais, né? Mostra a tua voz, Kailane. Os ingleses são mais formais, não é? Isso. Isso. É essa a resposta. Deixa eu ver, viu? O quarto, né? No contexto, explique por que um americano é um anti-francês. Vamos lá, Alisson. Por quê? É quase a mesma resposta, mas não é a mesma. Porque tem a ver com a rapidez. É porque o americano adota um tratamento. O americano adota um tratamento mais íntimo e informal com extrema rapidez, ao contrário do francês, que tem que ter todo um processo, né, de desinformalização. Isso. Do relacionamento para começar a propor o outro, velho. Isso, porque, veja, na resposta anterior, quando você diz que o inglês é mais formal, não tem tempo não, o inglês vai ser formal sempre, tá certo? E o francês não, o francês pode ter um comportamento informal, mas tem que ter um longo processo, quando um propõe ao outro, que abandona o voz e passa a se tratar por tudo e tal. Já o americano não, o americano entra na intimidade, né? Entra na informalidade mais rapidamente. Ok? Aceitaram a resposta, vocês podem contestar aí, viu? Quinto, explique a seguinte colocação. Você só insulta a mãe do seu melhor amigo. Por que você só insulta a mãe do seu melhor amigo? Porque a intimidade é grande. Isso, por causa da intimidade, muito bem. Denota intimidade, né? Pode ver que quando alguém diz assim com você, um amigo íntimo de filho de rapariga, você não diz nada. Agora xinga um estranho aí na rua pra tu ver. Eu especifiquei, professor. Eu coloquei assim, isso acontece muito no Brasil. Aí eu coloquei, acontece quando o nível de intimidade chegou a um nível que é elevado, entendeu? Elevado, o cara, ótimo. Tem um grau de intimidade e tal. Pronto, mas tá certo. Indica um grau elevado de intimidade. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui, viu? Josiane. Deixa eu anotar. O quarto era qual, professor? Era o americano é mais informal? Foi isso? Não. Então, você coloca assim, que o francês chega num grau de informalidade mais demorado do que o americano. O americano chega na intimidade mais rápido. Vamos para qual é agora? O sexto, hein? Indique os autores das seguintes falas. Quem é que diz letra A, crápula? Quem é que diz crápula? Formalidade. Indique os autores das seguintes falas. Crápula. Gente, tem... Olha o texto. Olha o texto. Indique os autores das seguintes falas. Aí tem crápula, letra A. Ó. Um estrangeiro despreparado pode levar alguns sustos antes de se acostumar com a nossa selvageria amorosa. Certo? Então, quem é que diz crápula? É um... Estrangeiro. É um quê? Não, é um brasileiro. Porque o estrangeiro está observando. Tá certo? Quem é que diz vigarista? Oxe, meu fone desligado. Eu disse estrangeiro, eu disse brasileiro, professor, sem escutar. Só tu mesmo. Olha, letra B, vigarista. Quem é que diz vigarista? Brasileiro também. Brasileiro também. Outro brasileiro, exato. Outro brasileiro. Quem diz façante? É outro brasileiro. Brasileiro. Outro brasileiro. Pode ser o né? O da letra A que disse também, mas é um brasileiro também. Agora, a letra D, quem é que diz o gringo, My o God? estrangeiro. Eles americano. vão se matar. Isso. Beyoncé. É o estrangeiro que está observando, né? A cena. Certo? Beyoncé vendo Anitta e Ludmilla brigar. Vendo Jojo Todinho e Biel brigando na fazenda. Tá aquela mulher ali, pelo amor de Deus, velho. Ela chamou o cara de pau no cu, foi ao vivo. Foi. Cusão. Ixi, cuzão. Mas o cuzão de lá é a mesma coisa do pau no cu daqui. Vai estar gravado lá, pô.
Vixe, Minhas e é mais na tá gravando ela Record, pra hein? botar no YouTube. E é mais na Record, hein? Não coloca no YouTube, não, professor. O YouTube, o sensor do Eu YouTube vai esqueci, rapaz, foi que mal, tá né? esse vídeo. Vou botar um pi no meio. Isso é É. conversa, rapaz. A gente tá falando de coisa do cotidiano. Outra coisa, vocês já observaram que no cotidiano você diz, filho de rapariga, sei o quê, a tua mãe, não sei o que lá. Quando tá na sala de aula, faz. Olhe, eu não gosto destas brincadeiras, Tem vergonha porque minha fazendo essas mãe coisas. é uma mulher de respeito e sei o quê, mas menino, quando tu tá na rua, Verdade, verdade. seu calado. 7. Sempre considerando o contexto, qual o sujeito das orações abaixo e o que indicam os pronomes destacados. Veja que tem duas perguntas, né? A primeira é qual o sujeito das orações? Quem são os sujeitos? Os amigos. Os amigos o quê? Abraço. Hã? Brasileiros. Isso, brasileiros, né? Você pode colocar eles e entre parênteses os brasileiros. Isso. Pode ver que as duas orações têm o mesmo sujeito, né? Uhum. Certo? Certo. Vamos lá. O que indicam os pronomes destacados? Não se matam e se abraçam às gargalhadas. O que indica? E aí? Não Indica amizade, amor. Não. Sei lá, então. Indica falsidade. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Já teve uma resposta, não foi? Peraí. É o 7º ainda? Não, dei não, a resposta não. Dei não. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação aqui, para vocês olharem para minha cara. Por quê? A minha cara feia. Oi. Ó. Pronto. Digamos que Ítalo esteja em pé. Aí eu vou lá e abraço o Ítalo aqui, ó. Abraçou aqui e ele fica com os braços assim, ó. Nós nos abraçamos? Não, você abraçou ele. Não. Não. Isso. Você me abraçou, eu não. Eu não aceitei o abraço. Isso, exato. Nós não nos abraçamos. Ribeiro abraçou o Ítalo é o Ítalo. pau no cu da né? história. Vai pra Ei, Bruno, rapaz, reciprocidade muito da bem, ação. Bruno. Bruno respondeu aqui, ó, reciprocidade. Por isso que diz, ó, não se abraçam. Não se matam, aliás, desculpa. Não se matam. Se abraçam as gargalhadas. Porque indica reciprocidade. Quando eu abraço você e você me abraça, nós nos abraçamos. Então, esse nos aí indica reciprocidade, assim como o se. Eles se abraçaram. Então, um abraçou o outro. Indica ação recíproca ou reciprocidade. Tá certo? Tá certo. Certinho. Vamos voltar para as perguntas lá do... Ó, o Alisson tá perguntando se o abraçou é com C cedilha ou com S, professor. Ai, Com cedilha. Mentira, menina. Eu vou começar a dar a resposta errada a vocês agora. Agora com Se X. tiver. É. Abraçou, tá no show da Xuxa, que ela estava com X assim. Senta Vocês lá, também não me Cláudia. ainda não. Vai, gorda. Ai, Xuxa era um ícone. Deus me livre. Viu? Ó, vamos para o Mas é que você 8, não né? cantava Não é o baixinho. É o 8, é. Considerando as 10 classes gramaticais em língua portuguesa, classifica as locuções. My God. Aí ficou my God, não foi? Meu Deus. Está errado, viu? God, é com um O só. My God. É meu bom. Tem como... Exato, o bom. Tire um desse aí. Houve um erro. Meu bom, que teria a mesma classificação. E as gargalhadas. Então, my God é o quê? Meu É uma Deus. locução. Não, aí, classe gramatical. Expressão, Considerando as 10 classes surpresa. gramaticais em língua portuguesa. Acho que, sim, indica surpresa, sim. É uma... Essas palavras que indicam interjeição, né, emoção, professor? surpresa, são chamadas de quê? Oi? Interjeição. Isso. Aí, isso. Aí, como é uma locução, a gente não pode chamar de interjeição, a gente chama de locução interjetiva. Cuidado que não é interjeitiva, não, viu? Não tem o I não na locução, não. É interjetiva. Chubinho. Quem que tá quebrando a casa aí?
Oi, Podia ser chuminho. interjeição só, né, Dudu? Pra se Eu vi teu irmão hoje. Mas é porque podia ser interjeição, Ítalo. É porque ele pergunta se classifique as locuções, ó. Tá vendo? Que é uma locução. Vocês sabem o que é uma locução, né? Sei. Vocês sabem o que é uma locução? Sei. A gente sabe, mas o senhor pode relembrar, entendeu? Ô, Carlos. Eu vou relembrar. É quando você utiliza mais de uma palavra para ficar no lugar de uma classe gramatical só. Por exemplo, amor de mãe. Amor é substantivo, o de mãe está funcionando como um adjetivo, porque está dando uma qualidade. Tá certo? De mãe não é o tipo do amor, então de mãe não é um adjetivo. De mãe é uma locução adjetiva, tá? Porque é mais de uma palavra no lugar de uma palavra só. Aí você poderia trocar o de mãe para o materno. Aí materno é um adjetivo. De mãe, uma locução adjetiva, porque é mais de uma palavra no lugar de uma classe gramatical só. Por isso que nesse caso aí é uma locução interjetiva. E a outra, as gargalhadas. Locução adverbial de modo. Muito bem, locução adverbial. Nossa. Colocou de modo, foi ótimo, mas se parar só em locução adverbial, tá bom. Viu? E observe uma Tuberculose. curiosidade. Cuidado não pra pegar coronavírus aí, ó. Já não vai voltar pra presencial. Via computador. Toda locução adverbial com as, não é? O a, vem com crase, tá certo? Às vezes, à direita, à esquerda, à noite, à tarde, as gargalhadas, tá certo? Tudo tem crase. Ok? Ok. São dois amigos que se encontram. São dois amigos que se encontram. Aí, letra A, você vai de encontro a seu amigo ou vai ao encontro de seu amigo? Ao encontro. Ao encontro. Ao encontro do amigo. Letra B, e o mau motorista, vai de encontro ao poste ou ao encontro do poste? Ao encontro do poste. De encontro, não? De encontro, ok. A de cima ao encontro e a letra B de encontro. Agora eu vou perguntar a vocês que vocês já responderam, veja que a pergunta só é essa mesmo. Agora a gente vai responder fora do que a atividade está mandando. Por que você vai ao encontro de seu amigo e de encontro ao seu amigo? Porque os dois marcam de se encontrar. E negócio do poste, só o motorista que vai ao encontro do poste. Ele não vai ao encontro do motorista. É porque é o seguinte, ó. É igual dizer que quando a pessoa dá um soco, é igual dizer que a mão, a carta que caiu na mão. De encontro A significa você bater, ir de frente mesmo, assim, né? E contra a opinião de alguém, ou barroar mesmo, bater, feito um mau motorista, né? Que bate no poste. E ao encontro é os dois se encontrarem, como o Alisson disse. Por isso que o de baixo vai chocar, de encontro. Né? Chocar isso. De encontro é feito chocar, entrar em choque. E ao encontro é chegar perto do outro. Vocês são inteligentes, rapazes. Vocês só precisam de um empurrãozinho. Um up. A diferença aqui é que a galera não... não vou expressar a opinião aqui não, porque, né? Vamos lá. Pode continuar aí. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Vai ser cancelado. E hoje com esse politicamente correto faz medo de falar sobre qualquer coisa. Exatamente. De um glow up. Então eu dou opinião aí, pô. Eu tô até com medo de ser cancelado porque eu disse aqui PNC. Cancela. 10, agora o 10. O povo cancelando a sua licença para... FDR, pô. O pessoal acabou de falar ali, ó, 20 minutos atrás, FDR. Então, foi também. Levando ao extremo as no YouTube. Levando ao extremo as bem-humoradas colocações do texto, como mediríamos o grau máximo de intimidade entre dois amigos brasileiros? E aí? Pelo xingamento. Quando xingar amanhã, exatamente. Você percebeu? Não, eles já fazem isso naturalmente. Eu coloquei assim, professor, quando põe a mãe no meio dos assuntos. Foi isso que eu coloquei. É o grau máximo de intimidade. Aparece o grau máximo. No texto aparece algum grau máximo de intimidade? Não, isso aí eu interpretei. Não aparece não, exato, é isso, ó. Levando ao extremo, que é extremo? Extremo. Grande, o máximo. Absurdo. É o máximo, exato, é o máximo, certo? É o ponto final mesmo. Então, levando ao extremo as bem-humoradas colocações do texto, como mediríamos o grau máximo de intimidade entre dois amigos brasileiros?
Ó, eu sou amigo de Alisson, aí quando eu chego eu vou logo dando um murro nas costas dele. Os Olha. amigos não fazem isso íntimo, né? Aí, meu amigo. Meu irmão, aí é molesta. complicado, né? Nossa, que eu sou louca. Então, se eu elevar isso ao grau máximo, como é que eu vou medir? Hã? Como é que eu vou medir o grau máximo de amizade? Um abraço Na forte, violência. um beijinho na bochecha. Que eu responder? Quando eu quero responder? Na violência. Responda, professor. Responde aí, Iago. Eu não, que o meu grado de Tá, amizade se com o outro vocês. e um amigo chegasse ao outro. Olha, tá repreendido. Porque, vê, não viu aqueles direitos, não deixa aquelas tapas, aqueles tal, né? Então, se eu levar isso ao extremo, eu vou dizer, rapaz, é ali é amigo mesmo, vê, matou o outro, velho, porra, que amizade arretada. Tá entendendo? Mesmo. Não é pode ver levando ao extremo. Pode ver que dois caras começam a brigar na rua e o estrangeiro diz, é enternecedor. E os caras se batendo mesmo, assim, ó, porque eles pensam que são amigos. O que tem de enternecedor? 11º. O texto apresenta um narrador, ou seja, é aquele que nos conta um acontecimento. Qual a sua nacionalidade? Que palavra ou palavras comprova a sua resposta? Qual a nacionalidade dele? Brasileiro. O narrador a nacionalidade é brasileira, muito bem, brasileira. Agora, qual palavra ou palavras comprova a sua resposta? O God com 2 O. Isso foi do professor, menino. Ali foi um erro de digitação. Acho que pelo conhecimento dele, não, sobre os babados brasileiros. Não. Como é que tem que tirar elementos do texto? Tirar elementos do texto. Fala dele? Ó, tá dizendo. Tá dizendo, ó, que palavra ou palavras. Oi. Acho que pelo aquele negócio de Rapaz, eu tô dando aula até 8 horas. Tô em casa. Eita. Vai ficar gravado, Ribeiro. Vai ser cancelado. Dá um oi pro YouTube. Fala com ele, depois liga pra mim. Professor atende telefone em meio à aula. Tipo, Professor atende telefone e aula online. Lá. Realmente era pra eu ter fechado o microfone, mas comigo não tem isso, não. A gente tá em casa, vocês estão na minha casa, aí a gente já se sente íntimo, tá ligado? Eu tô em casa. Você tá começando errado aí. Hein? A gente tá em casa. Dá pra preparar uma sopa assim, pra todo mundo pra ir. Aí, a nacionalidade é brasileira. Agora, que palavras ou palavras comprova a sua resposta? Na parte que ele fala, já nós somos da terra do abraço. Muito bem, já nós, veja que ele se inclui no meio, né? Aí depois ele tem, mas também temos nossas hesitações afetivas, viu? Que ele diz nós brasileiros, tá certo? Essas palavras compostas. Sim. Aí o 12º, né? Quantas linguagens utilizadas na comunicação entre amigos o texto aponta? Quantas linguagens? Quantas linguagens? 2 da menina disse aí. 2, muito bem. Quais são elas? Linguagem regional e linguagem própria, eu coloquei. Não. Informal e formal. Não. Aí é nível. Mas e própria e Estrangeiro, informal. Uma menina disse aí. Quem foi que disse? Foi Teve uma menina que Cécia. respondeu. Linguagem verbal. Isso, Não linguagem verbal. verbal e não verbal. Marcela respondeu aqui no chat, ó. É linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é pelo que eles dizem, né? Por exemplo, sua mãe continua na zona aprendendo com a sua. Isso aí é linguagem verbal. E o não verbal são os beijos, os abraços, os tapinhas nas costas, tá certo? Então, linguagem verbal e linguagem não verbal. Só existem esses 2 tipos de linguagem. Eu disse a vocês, vocês estão lembrados do que eu disse na sala? Se vocês vão errar sempre nisso aí, vão errar o que é tipo de linguagem, que é verbal e não verbal, com nível de linguagem, formal e informal. Nível e... Você também se comunica com seus amigos, ponto. Isso é uma afirmação, eu estou dizendo que se comunica. Agora, de que forma? É uma pergunta, em quais situações? Existe alguma semelhança com alguma forma de comunicação entre amigos do texto, entre você e seus amigos? Não. 3 perguntas. A parte de xingar a mãe tem um Essa pouquinho. questão aí é pessoal, né, professor? A porrada. É pessoal.
Ah, então tá safe. Às vezes quando a gente xinga, mano, dos amiguinhos, mas tudo na broderagem. Nossa, pô. Aí tá perguntando de que forma, né? E você diz, eu não gosto de brincadeira, né? Eu não trato meus amigos de maneira informal, não é? Em todas as situações. Não existe semelhança entre a forma de comunicação entre os amigos do texto e entre os meus amigos, você poderia responder. Ou você vai responder, de que forma? Xingando, falando da mãe, dando tapinha, fazendo susto, não é? Aí, em quais situações? Quando a gente está fora da sala de aula, ou quando a gente está na escola, mas o professor não está vendo, a gente chama mesmo, não é? E existe a semelhança com alguma forma de comunicação entre os amigos do texto, entre vocês, amigo total, principalmente as dos russos, né? O que é que os russos fazem? E quem sabe? Eles bebem vodka. Não viram, não, foi? Hã? Não, os russos se beijam mesmo. Beijo instalado mesmo, sem conhecer. O texto diz isso. Foi culpa quem leu. Quem foi que entrou agora que eu não vi direito a voz dele, não, tava muito baixo. Quem foi que entrou agora que eu ia anotar aqui? Esqueci. E quem sabe? Eu nem vi. Não vi também, Foi pessoa agora. Foi Maiara Luceno. Maiara, né? Professor, sua foto faz quanto tempo? Hã? Menino. Sua foto do perfil 24. faz quanto tempo? 24 anos? Como essa foto do perfil. Ah, minha foto do perfil. Aí eu pensava que quanto tempo faltava para terminar. Sim, Jesus, você tem quantos anos? Eu pensei que ele ia perguntar quantos anos ele tem. Ele falou 24, fica até em choque Caralho, aqui. foi tirado na faculdade, professor, essa aula aí, velho. 24 Não, isso foi no casamento, rapaz. Casamento de Dani e Bruno. Eu acho que foi em 2012, vice. Eu acho que foi em 2012. Por quê? Tô bonita? Alisson perguntou aí. Tá. Não, esse sorrisinho quer dizer que tô, mas diz assim, eu sou muito macho para dizer que o professor tá bonito. É verdade. Vamos para o restante, vamos terminar, viu? Aí a gente viu, vocês viram que acima do texto tem escrito o quê? Acima do texto tem o quê? Beijos e abraços? Beijos e abraços. Acima de beijos e abraços tem o quê? As várias linguagens. Isso, as várias linguagens. Esse é o nome do conteúdo, né? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o slide, que eu vou deixar lá também no YouTube. No grupo. Não, eu vou deixar no grupo. Terça-feira, professor, precisa passar atividade não, professor. Foi sua correção. Não, vou, inclusive, ei, terça-feira para corrigir. Meu Deus. Só poder ficar calado. Não poder ficar calado. Todos. Não, essa que vocês fizeram aí, beijos e abraços, essas anotações que eu fiz aqui dos nomes de quem entrou, aí vai ganhar nota como se tivesse feito a atividade, tá certo? Aí essa outra que eu vou passar hoje, aí é para ser corrigido na terça-feira na aula. Sim, mas a de hoje não precisa entregar, não. Não entregou, menina. Foi o que ele acabou de falar. Precisa, não, ele falou que... A presença da tá na aula. Tecnicamente, né, quem não fez, mesmo quem não fez vai ficar com nota. E a gente que fez aqui, quebrou cabeça aqui, vai ficar com nota também, né? Mas é justo, né? O sistema socialista. Agora eu tô apresentando minha... É um fofinho, Ítalo. Não é, também acho. Chumbinho. Oi. Chumbinho? Oxi, boy, do nada. Tipim. Ainda bem que tá gravado. Tipim. Tipim lá. Vitor. É branca. Hoje foi fio. Ai, que saudade, meu Deus. Ai, ainda bem que eu não tô indo pra Vocês vão escola. voltar a aula presencialmente É ou vermelho? remoto? Eu vou ficar em casa. Eu vou pra presencial. Eu vou fazer online. Eu quero tirar uma dúvida aqui. O senhor vai dar aula presencialmente e remota, os dois, vai trabalhar o dobro, né? Cadê acontecendo, gente? Assim, O professor na só tá no teoria, slide. Não, porque... Eita. mas só que não vai ser, tipo, 5 horários como era antes. Vai ser, tipo, 2 horas e meia de aula só, pô. Mas não, é porque Vocês estão vendo, a aula na sala vai ser transmitida online na hora. Meninas, vocês estão vendo, É gente? verde. Ah, vai ser transmitida? É, pelo que eu entendi, Não, vai ser 5 horas. Legal.
Vai ser legal. Pergunta a mim. Olha a redação. Pergunta a mim que eu digo. Pergunta a mim que eu digo. Mas perguntou se eu não tava aí. Diga a mim, pergunta. O senhor vai dar aula... Eita, poxa. Presencial e online? Sim, presencial. É o seguinte, veja, minhas aulas, tem professor na escola que não autorizou gravar as aulas. Nem transmitir. Ué? Só que eu autorizei, Ué? porque eu não vou fazer 2 trabalhos não, tá certo? Então, as aulas vão ser transmitidas. Tá certo? Adoro. Mas eu acho que assim, porque... eu acho que os professores deveriam fazer igual o senhor, entendeu? Transmitir online. E eles só passam atividade, só isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Também acho. Outra coisa. Eu vou especificar aqui, para talvez ele veja a aula aí. Olha, não Mas cita eles- o nome não, rapaz. Tem muita atividade do professor de física. Cita o nome. Olha, aí veja só. E as aulas vão ser de meia só, porque por causa da pandemia, né? Tal. Mas vocês vão ter 5 horários por dia. Tá? Perguntas mais? Não? Vamos para aula? Então Tá não vendo vai ter aí, contrato meu não, né, slide? obviamente. Não, vai não. Por enquanto, não. Quem se lascou fui eu, que trabalhava até quarta-feira, agora vou trabalhar de segunda a sexta. Oh, Só meu vou de manhã. Deus. Mas o senhor tá tranquilo aí, pô. Teve 6 meses de férias aí, praticamente, né? Poxa, que Olha férias, isso. menino, isso é um inferno. Olha, eu tô mais doido Direito pra da voltar profissão. com vocês. Tu é doida. O cara não sai, sem poder sair pra lugar nenhum. Só com a mulher gritando aqui no ouvido do cara. Vamos lá. Ó, Ela escutando, jogando a colher de pau na cabeça dele. redação. As várias linguagens, tá? As várias linguagens. Ao analisar de forma bem-humorada modos e comportamentos de alguns povos, Luiz Fernando Veríssimo brinca com a curiosa linguagem dos tapinhas, tapas e socos com que os amigos íntimos dialogam. Como você observou, o beijo, o abraço, o tapinha no braço e as palavras, mesmo que para trocar insultos carinhosos, são formas de comunicação que utilizam diferentes códigos, resultando em diferentes linguagens. Vocês viram que na atividade eu perguntei, não é? Quantas linguagens são demonstradas no texto? Vocês responderam 2, a verbal e a não verbal. Próximo. Podemos reconhecer 2 linguagens abordadas no texto. Linguagem verbal, aquela que utiliza a língua oral ou escrita, tá certo? A língua é o mais importante dos códigos. Tá? A língua é o mais importante dos códigos. A língua verbal, tá certo? Veja, um surdo-mudo se comunica? Comunica. Pelo amor. Sim. Comunica, mas a gente chama ele de pessoa com Expressões, né? com deficiência. Por que a gente diz isso? Porque ele não tem o mais Ausência importante. de fala, vocabulário. Isso, elemento de comunicação, exato. Exato. É muito limitado, né? O Libras é mais limitado. A linguagem é muito ampla, a linguagem verbal. E a linguagem não verbal, aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra. Qualquer código. A pintura, né, que explora as formas, as cores, por exemplo, a mímica, a dança, a música e etc. Veja, onde tem música aí você vai dizer, ô Ribeiro, mas o cantor não fala? Aí já não é música, é letra. Música é só o som. Tá certo? Certo? Cadê Pilons? Ó, algumas formas de comunicação podem utilizar mais de uma linguagem, como é o caso das histórias em quadrinho. Contextos, histórias em quadrinhos, contexto, veja. Vamos primeiro ver só a linguagem verbal, tá certo? Desse quadrinho aí de Garfield. Tô pronto pro meu encontro. Que achas? Isso aí. Tem certeza que não é exagero? Imagina, tu é o cara, vai fundo, garotão. Aí vem a pergunta para vocês. Baseando-se apenas na linguagem verbal, Garfield gostou ou não da roupa de John? Ele é muito Não, falso. Gostou. Não. Ele gostou, Peraí, mas gostou. Uma roupa Pela linguagem horrorosa, verbal, não sei dizer sim. Só pela verbal, sim. Gostou, exato. Pela verbal, sim, ele diz o quê? Imagina, tu é o cara, vai fundo, garotão. Então, pela linguagem verbal, ele gostou. Agora, levando em consideração a linguagem não verbal, Garfield gostou da roupa de John? Não. Não. Só Não. as expressões que...
Isso, aí que a gente sabe, por causa da expressão dele no final. Ó. E até a dos dois quadrinhos anteriores, que tá meio sem graça assim, né? É. Aquele sorriso amarelo falso. Aquele sorriso de Alisson, falso. Olha que ridículo, né? Entenderam? Uhum. Entendi. Vamos agora. Observe agora este poema de Carlos Drummond de Andrade. Além de explorar a linguagem verbal, utiliza a expressividade da linguagem não verbal a fazer as letras desabarem. Vê aí, ó. Drummond. Desabar. Desabava. Fugir não adianta. Desabava. Peraí, viu que tem gente aqui que é... Extravasa. Prefiro a música da Sarraxa aí. Você tá... Da Cláudia Leite. Cadê Chubinho? Aula online é bom demais, né? Aula online. 45 minutos. Chega a hora que quer. Exato. Ele tem... Já sacou, né? Já sacou, né? Yasmin, bota a cara no Imagina, sol. aula presencial. O aluno sarcástico aí, pô. 45. Até o professor é Quer, sarcástico. Alan? mano. Bota a Cadê cara Maiara, no hein? sol. Nada, coloca tu aí. O Twitter tá tão legal aqui. Maiara. O que seria da humanidade? Coloca O tu que aí, seria Alan. da humanidade se não fosse sarcasmo? Exatamente. Ó, vou recomeçar. Desabar, desabava. Fugir não adianta, desabava. Outra parte, minas, torres, edifícios, princípios, leis, muletas. Desabando, nem gritar dava tempo, só berrados. Novos desabamentos insistiam, sobre peitos em pó. Desabadavam. As ruínas formaram outra cidade, em ordem definitiva. Pergunta. O texto, logicamente, é construído com a linguagem verbal, não é isso? Com palavras. É. Concorda? Agora, quais os aspectos da linguagem não verbal tem aí, que tem a ver com o texto? As letras caindo? É isso, Caindo, o formato em que as palavras estão. Isso, na verdade, desabando, né? É. Ó, o que foi dito nos leva a concluir que podemos ter textos expressos em linguagem verbal e textos expressos em linguagem não verbal. Um bom leitor, um leitor atento, deve procurar ler e compreender esses vários textos que se apresentam em seu cotidiano, tá? Existem vários textos que têm elementos de linguagem não verbal, como esse de Drummond, por exemplo. Tá certo? Ao produzir um texto, você pode trabalhar alguns recursos da linguagem não verbal, como a disposição das palavras no papel, a forma final do texto, para obter maior expressividade. Para tanto, você deve ser um bom leitor dos mais variados textos. Veja que texto aí está entre aspas, tá certo? Porque o texto não só é verbal, ele pode ser um texto não verbal também. Escritos com as mais variadas palavras. Ó, desenho, pinturas, filmes. O branco do vestido de noiva. Não tem um significado branco no vestido de noiva? Tem. Tem ou não? Tem. Eu não sei o significado. Qual é? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Pureza. Olha aí, tá vendo? Pureza. Veja que tem a Não ver. reparei, não. Olha No só que Brasil não é irônico, assim, hein? as meninas Não, vão mas casar, Que irônico. Olha, não, mas casado com véu também. historicamente, falando, historicamente, viu, pelo amor de Deus, são costumes culturais. Só podia casar de branco se a noiva fosse virgem. Raposo vai tudo casado de preto. De acordo com a religião, né? Que não Ou existe mais não, né? nada ali. Mentir é uma opção também. Então veja que Os humanos, mas Mas depois pode veja morrer que tudo tem um pro inferno. significado, ó. Uma pessoa feito o Alisson mesmo, depois dessa informação que ele teve, quando ele via algum casamento da noiva de branco, ele vai dizer, olha, só quer ser a virgem. Não conheço, não. Ele já vai ver, tá entendendo? Porque o branco do vestido tem um significado. Uma Eu nunca mais vou bandeira olhar meu... pra um vestido do mesmo jeito. Então, A ô, bandeira professor, meio uma pau. dúvida aqui. Quando a gente vai pro enterro, a roupa preta significa o quê? Luto, que você tá triste. Você tá triste. É porque na coisa das cores, na escala de cores, tá entendendo? De cores. O mais claro, que significa a luz, é o branco, tá certo? Pode ver que na virada de ano as pessoas vestem branco e tal, e o preto é o mais escuro, o mais triste, tá entendendo? Pode ver que o preto é muito... Esse ano, por exemplo, né? Exato, pronto, exato. É isso. Significa mais tristeza. Ó, bandeira meu pau, significa o quê? É o quê, menino?
Bandeira meio pau. Você nunca viu uma bandeira meio pau, não? Não, Eu Não, não. só vem inteira. eu acho que eu sou novo com essas coisas aí. Alisson já interpretou Tá da maneira aí. gravando. Não, a bandeira inteira. Quem já viu bandeira pela metade? Nunca vi bandeira pela metade, não. Nunca viu, não? E aqui eu sou contra Bandeira essas pela bandeiras metade, pela nunca vi, metade, não. pelo amor de Deus. É o seguinte, quando as bandeiras em prédios oficiais, como prefeituras, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Presidência da República, tá certo? Tem a bandeira fica em cima, hasteada. Né? Por exemplo, em Tamandaré... Igual na escola. mas é porque perderam muito esse costume. Né? Mas até a década de 80 ficava na frente. Então, ó, a bandeira... Em Tamandaré, por exemplo, fica a bandeira do município, a bandeira do estado e a bandeira do Brasil. Quando morre E por que a alguém... meia bandeira? Para indicar Por quê? luto. Ah, tá. Para indicar luto. Alguém importante morre na cidade, eles colocam a bandeira meio pau, sem conotação sexual. Assim. Não, é real, foi muita inocência. A gente acredita, a gente acredita. 1 minuto de silêncio. Veja que é uma ação não verbal, mas tem um significado verbal, tá certo? A seleção de notícias de um telejornal, tá certo? Dá você, por exemplo... Eita, não posso nem falar nisso aqui, que já vai virar polêmica. Mas tem um acontecimento Cancela o vídeo pro YouTube. Ah, muito importante no estado, de alguém muito rica, que cometeu algum crime. Aí, quando você vai assistir o jornal local, você diz, mas rapaz, nem falou naquilo, porque existe toda uma informação por trás dessa seleção de notícias. Tá entendendo? Entenderam, né? Uhum. Entendi. Tem Vai citar alguma caso, pergunta? mas... Tem alguma pergunta para fazer? Júlia disse que tinha. Oi? Não. Não, né? Vamos para a atividade. Eu vou explicar a atividade para vocês e daqui a Meu Deus, pouquinho eu atividade. coloco lá no grupo. Tem que ter atividade. Ó. Produzindo texto. São 3 questões só. Veja só, o primeiro. Nossa, né? Cancela esse vídeo pro YouTube. Observe atentamente este fotograma do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Em seguida, escreva um pequeno texto explicando a sua leitura da foto. Veja, sua leitura da foto. Você não vai fazer uma descrição, não. É sua leitura. O que você entendeu. Eu não disse a vocês que um texto poderia ser verbal ou não verbal. Você vai pegar esse texto não verbal e transformá-lo em verbal, o texto. Aí veja que tem que fazer uma história, né? Exato. Veja bem, não é para fazer uma descrição da foto, tá certo? Não é para descrever. Charlie está aí em cima das máquinas, sei o que lá, tal, das engrenagens. Não, não é isso, não. É para você fazer o texto. Meu Deus, pra Júlia. É para você falar o que compreendeu do texto. O que compreendeu. Olha o fotograma aí, ó. Você vai dizer o que compreendeu. Vou dar uma dica a vocês de um caminho bom, tá certo? Vou dar um caminho bom, tá certo? Revolução Industrial. Tá? Eu ia falar sobre isso. Pronto. Mas não já traz isso na ideia, né? Que ele tá pequenininho diante da máquina grande, né? Parece que a máquina é maior do que o homem, né? Que ele. Uhum. Isso. Tá certo? Entendeu? O Alguém abuso tem da dúvida? máquina sobre o homem. Entendemos. Né? Alguém tem dúvida? Pode perguntar, viu? Não. Dúvida não, né? Pronto. Vamos para o Professor, cancela esse vídeo do YouTube. Não, quem tem medo de cagar não come. Depois eu famoso aí, tá o povo me cancelando vendo esse vídeo. Ó, leia Cancela o quem cancela poema. tu. Leia o poema de Gabriel Bicalho e explique como o poeta trabalha determinadas palavras para obter efeitos visuais relacionados à significação do texto. Tá? Pergunta complexa da... Nossa, professor. Não é não. Veja só. Aquele de Drummond, ele fez o quê? Quais foi o efeito visual que ele utilizou para relacionar a significação do texto com a significação não verbal? As Ele tapas fez- e os murros. Não, de Carlos Drummond de Andrade, rapaz. Ah, O do Foi desabar. o do... o do desabar. As letras caindo. Caindo, desabando, né? Então, veja, quando você diz isso, você já está assemelhando a linguagem não verbal, que são as letras desabando, e o significado do texto, que é desabar. Tá entendendo? Vocês vão fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Ausência. Tá vendo aí a ausência? Caramba. Ca- Minha mente Não, explodiu agora.
o longo espaço entre a sombra e o passo. Eita, razão. Tá? Ausência, o longo espaço entre a sombra e o passo. Eu pensei que fosse tudo branco. E aí eu fiquei, cacete, esse cara é um gênio. Realmente, né? Porque estava ausente as palavras. Muito bem, gostei. Ó, já está sabendo trabalhar, né? A semelhança da linguagem verbal com a linguagem não verbal. E o último é esse, ó. Explique em que consiste o humor da tira às cobras. Você vai explicar em que consiste o humor. Tem humor aí, viu? Nem vem dizer que não achei graça, não sei o quê. Tem humor. Se ele fez rir ou não, problema é vocês. Aí tem aí, ó, As Cobras, Luiz Fernando Veríssimo. A tia Jiboia tinha um encontro com um vegetariano que queria convertê-la. Que tal o papo do vegetariano, titia? Aí ela disse... Ela comeu ele, não foi? Meu Deus. Foi engraçado. Lá no fundo do coração ri. Não achei engraçado, não. Aula, também. Ó, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Fazer alguma pergunta, quer dizer alguma coisa, alguém que está aqui presente não vai para a escola terça? Eu vou continuar na aula remota. Continuar nas aulas em casa. Tá bom, aí eu vou fazer isso. A maioria fica com um grupo de risco em casa, pô. A maioria tá com medo de ir para a escola, essa é a verdade. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Sobre as pessoas que estão pela aula online, o senhor vai estar lendo constantemente o chat, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida? Na hora da aula, não. Na hora da aula, não. Infelizmente, a senhora disse que era bom aluno. De quem está lá presente, tá entendendo? Então, quem só escuta... Agora, aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão colocar um monte de pergunta na hora da aula. Aí, quando eu for dar a outra aula naquela sala, eu tiro as dúvidas de vocês. Sabe o que poderia acontecer? Quem está presencial, sei lá, a gente joga a dúvida no grupo do WhatsApp. Isso. E um pouquinho antes a pessoa faz a pergunta. Muito bem, pronto. O colega pergunta, ótima ideia. Quem da minha sala vai estar presencial, pelo amor de Deus? Sabe por quê, gente? Vai ficar muito pesado para mim. Imagina, eu dar aula lá na escola e depois ficar tirando dúvida online. Aí é pesado. É melhor dizer que não fui e ficar só aqui mesmo. Então, vocês fazem isso. Perguntam aos pareia. Todo mundo arruma um pareia que vai para a escola e diz lá. Ô, Vitor, eu vou estar lá. Manda para mim no WhatsApp. Eu acho que a maioria da minha sala não vai para a escola, velho. Vai ser ruim de tirar dúvida. Eu posso entrar em outro grupo de outra sala? Claro, porque assim... vai ser a mesma aula, pô. Eu só vou repetir as aulas. Vai ser a mesma aula. Vai ser diferente, vai ser estranho. Presencial. Vai ser estranho demais. E também vai ser corrido demais, né, professor? Porque, tipo, é meia hora para... E outra coisa, e para mim, imagina, dar aula até 11 horas na escola e depois ficar atendendo os alunos online. E a outra escola que eu trabalho, em Maragogi. É complicado. Tem outra mesmo, né? Poxa, meu Deus. Nossa senhora. Aquele que faz dia de quinta-feira, vai continuar tendo ou você vai parar? Acho que a tua mulher falou, meu marido tem 2 empregos. Eu acho que eu vou continuar, A mulher dele é a Rochelle. Mas ela trabalha também. Rochelle não, pô. Rochelle deixava os trabalhos porque o marido dela tinha 2 empregos. Deu na vida. Ó, então pronto. Aí, agora, porque às vezes quando a pessoa diz assim, não posso estar tirando dúvida em grupo de WhatsApp, porque pensa que é ruindade do professor, mas é questão de tempo mesmo, tá certo? Ô, professor, mas vai mandar o link, né, todos os dias? Sim. Vai, é Priscila que manda. Júlia estuda... Eu voltei. Ah, tá. Júlia apareceu, ó. Júlia é irmã de quem, meu Deus? De Pedro, né? Pedro. Quem já viu o Paulo entrando em alguma aula? Ele Deus, viu? Pedro Gay. Hoje eu vi ele, menino, fiquei louco. Eita, vai ficar gravado. Eu vi ele, tá errado. Eu vi ele. Eita, pessoal, boa noite. Politicamente correto, o professor tem que ser assim. Eu vi. Qualquer coisa vocês perguntam a mim. Podem fazer pergunta até domingo, ainda assim, pelo WhatsApp. E também vocês podem perguntar no grupo também durante essa semana. A questão é... Eu ainda vou invadir a escola. Eu não vou tirar dúvida, mas vai ser um tempo lá com vocês.
Aquele babado que o senhor fez de com o Oi? tema. Tá bom, então a aula próxima Deixa eu só tem falar. esse né, professor? Aquele babado que o senhor fez, negócio do Enem, dando um tema. O senhor vai passar mais ou vai deixar só Professor? aquele mesmo? Não, vou para as aulas presenciais. Agora veja, Alan, tu acredita que Não só foi nem o você primeiro. e outro aluno entregaram? Só você e outro professor. aluno entregaram Ah, Ô, professor, me manda as coisas porque eu tô atrasada. aquele texto. Aí eu e Júlia. Oi, pode. Manda as coisas pra mim que eu tô atrasada. Super atrasada. Mas começou há pouco tempo as aulas, né? Tá todo mundo atrasado. Mas é porque ela não tava no grupo. Falando. Júlia. manda pra ela, Calhando. Deixa Ah, eu tu ver foi ruim. para outra escola, né? Foi. Os negócios da redação, as coisas. Tu tá no grupo? Tô no meu grupo. É. O grupo Mas da sala. qualquer Cadê, coisa, se você vai para a escola, Júlia? A galera é tudo individualista, pô. Quer nem ideia com a Não, vou fazer rapaziada. online. Você vai para a escola, Júlia? Vou fazer online. Sim. Se você for para a escola, você fala comigo lá que a gente desenrola. Porque assim, Tá essa cortando aí, professor. redação não A foi internet aí, Ribeiro. obrigatório, não. Foi uma atividade que aceita. O Daniel não tava Ah, assim, não. entendi. É porque eles Ô, estão professor, você vai fazer Tá o quê? travando? dizendo, eles estão dizendo que são concorrentes no Enem, aí não dá o outro, não. Um é Ô, professor, o povo Que que não vai isso? voltar presencial, você vai fazer o quê pra corrigir os cadernos? sei, mas eu vou sair já. Tchau, beijo. Boa noite para você. Calma aí, a única dúvida, a última dúvida, professor. Eu? Tá travando. Ah, não vou corrigir, né? Como é que eu vou corrigir? Telepatia? É?